que é uma lágrima sofrida, o que é uma vida não vivida, o que é uma pergunta sem resposta. Sabe o que é a ausência de um amigo, que é uma chuva sem abrigo, que é poesia sem beleza. Sabe o que é uma rua sem saída na fuga, a falta de uma espada na luta, o abandono na derrota. Sabe o que é um abraço em falsidade, o que é um beijo de um Judas, o que é só sabe quem passou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Sabe o que é ouvir a voz de Deus falando, o que é sentir sua mão nos consolando, o que é e ouvir dele as respostas. Sabe o que é ver os ferrolhos se abrindo, o que é ver os inimigos foragidos, o que é sentir a graça recebida. Sabe o que é sorrir de novo na alegria, o que é ver que a noite já é dia, o que é ter um amigo que é Jesus. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. Mas chega Jesus e muda a história, transforma a derrota em troféu de glória. O grito que estava preso no peito voou. O grito que estava preso no peito voou. Jesus, eu vim te adorar, teu nome louvar e engrandecer a ti.
Se não fosse o Senhor, com seu grande amor, eu não estaria aqui. No mundo estava sofrendo, quase perecendo, sem a salvação. Transformaste a minha vida, que era perdida, mudou meu coração. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O teu amor por mim é grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente o teu nome é digno de toda adoração. Jesus, minha adoração é de coração que ofereço. Deste a vida por mim, por isso assim eu te agradeço. Estarei sempre cantando, te adorando com muita alegria. Fazer igual meu Jesus, por mim na cruz, ninguém faria. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O teu amor por mim é grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente o seu nome é digno de toda adoração. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. Amor por mim é grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente teu nome é digno de toda adoração. Somente teu nome é digno de toda adoração. Graças a Deus. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já tem provido, Senhor. E eu estou certo que nesta manhã o Senhor continuará nos fortalecendo, nos abençoando, derramando sobre cada um de nós, ó Pai, a porção dobrada que nós precisamos. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Ajude a cada um, Senhor. Se porventura tem alguém, ó Pai, que está dormindo, que possa se despertar, Senhor, em tempo oportuno e seguir o guia, o Espírito Santo. Pai, é a minha oração, Senhor. Se tem alguém preso, ó Deus, que o Senhor liberte nesta hora.
Se tem alguém enfermo, que seja curado. Se tem alguém oprimido, que seja libertado, Senhor. Se tem alguém perdido, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, salvá-los nesta hora. Que eles possam reconhecer, ó Pai, que há 2000 anos atrás, o Senhor morreu por todos nós, por todos os pecadores. Não é da vontade do Senhor que ninguém pereça, mas que todos tenham vida eterna. Senhor, e só há um que pode nos dar vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Sela, Senhor, que nós vamos ouvir nesta manhã em nossos corações. É a minha oração. Amém, Senhor. Graças a Deus. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmão, irmã, esse Espírito da verdade, ele está em nós. Você crê nisso? Esse Espírito da verdade, que a Bíblia fala, ele está no cristão. Esse Espírito da verdade, ele está no eleito. Escreva isso, guarda isso no seu coração. O Espírito da verdade, que a Bíblia fala, que é o Espírito Santo, ele está no cristão, ele está no eleito. Então você pode descansar que o eleito, que tem o Espírito da verdade, ele jamais será enganado. O eleito que tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele jamais será enganado. Jamais uma mensagem, uma oratória, uma oratória, nada de seja quem for, vai mudar a mente do eleito. O eleito tem um foco. O eleito tem um propósito. E eu vi uma frase hoje de manhã: não troque o teu propósito por uma proposta. O eleito, ele tem um propósito. O eleito, ele tem um propósito. Qual que é o propósito do eleito? Voltar para a eternidade. O irmão Brana diz que ele veio da eternidade, entrou no tempo e sairá do tempo e voltará para a eternidade. O propósito do eleito é voltar para a eternidade. Por isso ele não troca o propósito dele, a bênção dele, por uma proposta. Você pode ficar despreocupado, o cristão revelado, posicionado, você nunca verá ele agitado. Você nunca verá ele agitado. Ele tem uma coerência. O que ele fala cedo, ele mantém no meio-dia, ele mantém à noite. Se ele falou segundo as palavras de Deus, ele vai manter aquilo. Então você fica descansado.
O cristão é assim. Nós temos aprendido que águas profundas não faz barulho. Agora a água rasa faz barulho. Então o cristão, ele está afirmado. Nós lemos a última vez, nós lemos o parágrafo 73. Eu vou repetir o 73 hoje e continuaremos no 74. O profeta diz: se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Certo? Quem pode se preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Preste atenção, tá, meu irmão? Segure. É um perigo um indivíduo parar para ouvir uma trombeta que está dando um sonido incerto aí. Para ouvir trombetas desafinadas. A verdade é essa. Trombetas desafinadas. Desafinadas com a palavra. Desafinadas com a mensagem. Porque estar na mensagem, ter a mensagem nas mãos é uma coisa. Estar posicionado na mensagem é outra coisa. Por isso o cristão, ele está descansado que nenhuma eloquência de um psicopata, ou seja, quem for, vai converter um sábio. O sábio é sábio. O sábio, ele tem entendimento que vem do alto. Deus deu entendimento para ele. Então nada vai converter a mente de um sábio. Só Deus. A mente do cristão, do eleito, eu digo, ela já é convertida. A mente do cristão, do eleito, o profeta diz que nós temos a mente de Cristo. Esta é a realidade. E nós podemos dar graças a Deus por nós termos a mente de Cristo e caminharmos na luz como Ele na luz está. Isso traz descanso para nós. Isso traz refrigério para a nossa alma. Isso traz segurança, traz firmeza, porque você tem a confiança que você está ouvindo o verdadeiro evangelho, as boas novas de Deus. Então o profeta disse assim: quem se preparará, quem pode se preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Aí ele diz assim, ó: bem, se aquele patinho der um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Aquele patinho estenderá seu biquinho para cima ali e gritará: quá, 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 quá. E cada patinho virá a ele: quá, 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 quá. Aqui estão eles, tal jubileu. Eles terão, bem, ali no meio daquela lagoa, simplesmente dando voltas e voltas e voltas. Eu estou lendo 74. Após algum tempo, ele sente isto se movendo nele, e ele tem de partir, e ele baixará suas asinhas e voará daquela lagoa, subirá para o ar, e dará 4 ou 5 voltas, e irá tão direto para Louisiana quanto pode, cada pato exatamente atrás dele, daquele pato líder ali. Quá, 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 quá. Aqui vem ele, porque ele é um guia. Amém? O profeta diz: os patos conhecem seu guia,
a igreja não. Meu Deus do céu. É hora, irmão, de levantarmos as mãos e pedir misericórdia a Deus. Final do parágrafo 74, o profeta diz: os patos conhecem seu guia, a igreja não. Veja, bem-aventurado é o homem, a mulher, que tem alcançado esta revelação, que tem alcançado esta graça, para reconhecer o guia. Bem-aventurado foi Josué e Calebe. Ontem no programa de rádio, eu gostaria que todos ouvissem aquele programa de rádio de ontem. O pastor Joaquim Gonçalves disse assim: saia da congregação de Coré e venha para a congregação de Josué. Oh, meu irmão, é um chamado final. Ouvimos isso domingo à noite. A chamada final, o profeta disse na mensagem, era de Laodiceia, no finalzinho. Ele diz: sai dela, povo meu. Esta é a chamada final. Saia de qualquer sistema. Ah, mas como isso incomoda, né? Quando você fala de sistema, quando você fala de organização, quando você fala de sonido incerto, isso incomoda. O cristão revelado, ele tem segurança, ele tem paz de espírito. O profeta diz: veja, aqueles velhos gansos de lá do Alasca, agora um velho ganso macho que sempre os conduz, e aqueles gansos têm de examinar aquele ganso macho muito bem. Oh, minha irmã, se os patinhos têm que examinar aquele ganso, aquele líder, para ver se ele verdadeiramente é um líder sábio. E nós, meus irmãos, e a igreja. O profeta diz: aqueles gansos têm de examinar aquele gancho macho muito bem. Eles têm de saber do que aquele ganso macho está falando. Ah, meu irmão, você leu isso na revista Look, aqui faz cerca de 4 anos, onde um velho ganso macho, certa vez não sabia o que estava fazendo e conduziu um bando de ganso até a Inglaterra. Mas tem muitos gansos hoje também, ó. Tem muitos gansos pregadores, assim, ó. Ó, meu irmão, que não sabe nem o que está fazendo. Não sabe nem o que está fazendo. Temos que atentarmos para isso. Isso mesmo, nunca se soube deles estarem na Inglaterra antes, porque eles nunca adotaram o seu líder. Agora eu tenho que chamar vocês aqui. Prestar atenção nisso. Aqueles gansos não notaram que tipo de líder eles tinham. Se era um líder sábio, se era um líder equilibrado, se era um líder que tinha a mensagem, a Bíblia dentro, não é por fora não. Nós estamos vivendo esse dia da manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo dias que surgem, mas surgem tantos gansos. Aquele velho ganso macho não sabia para onde estava indo. E agora eles estão lá
e não podem voltar. Estão lá e não podem voltar. O profeta diz: é assim que é com algum destes gansos que eu conheço. Se o profeta não tivesse falado isso, aí o pastor Márcio não pode chamar ninguém de ganso. Não pode chamar ninguém de ganso, não. Não chamar? Olha o que o profeta diz: é assim que é com alguns destes gansos que eu conheço. O profeta conhecia vários gansos assim lá. Você tem uma multidão e uma grande reunião prolongada e pede algum reavivalista, né? Eles pedem algum reavivalista: vem para cá fazer um reavivamento aqui, vem. E eles mesmos estão precisando, eu já disse isso em séries passadas, e eles mesmos estão precisando de um reavivamento na igreja deles. Irmão, se atenta para isso, meu companheiro. É a situação médico, cura-te mesmo. Eu vou trazer o fulano de tal para cá, para a minha igreja, para ele fazer um reavivamento. Já falamos isso. Já falamos isso em séries anteriores. O que a igreja precisa, o que nós precisamos para termos um reavivamento. Falamos isso no domingo de manhã também. O que precisamos é do Espírito Santo. É estar verdadeiramente atrás do guia. Fica atrás de gansos, não. Olha, que venha e pregue um pouco, mas você não sabe para onde estão indo. Examinando, o profeta disse essa palavra: examinando em volta e em volta, porque tem um gancho macho para guiá-los numa farra denominacional, numa farra de calúnia, numa farra de difamação, numa farra de confusão. Tem isso. E não de volta à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está nos guiando. De volta aonde? Eu disse isso domingo à noite. A igreja está voltando àquela mesma experiência do Pentecoste. Aquilo que os apóstolos tiveram, aquele vento impetuoso do Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E eu digo, este vento impetuoso do Espírito Santo, ele pode descer na sua casa e aquietar essa agitação, aquietar esta tempestade, aquietar esse desespero. Deus é o mesmo. Ele agiu no passado, mas Ele age no presente. E se Ele foi Deus para descer ali no dia de Pentecoste e batizar aqueles homens com o Espírito Santo, que eles estavam embriagados do Espírito Santo. Não era embriagado com as coisas mundanas, não era embriagado em fuxico, não. Era embriagado com o Espírito Santo. Esse mesmo poder, ele está à nossa disposição. Eu digo para você, faça prova de fé com Deus. Abra o teu coração nesta hora, sem arrazoar nada, sem criticar. Tenha esta humildade de dizer: Senhor, eis-me aqui agora. Eu quero receber, Senhor. Eu quero, ao término desta programação, eu quero estar embriagado com o Espírito Santo. Eu quero sentir esta paz de espírito. Você pode dar um amém? O profeta disse:
não de volta à palavra, de volta ao batismo do Espírito Santo. Então nós perguntamos, por que não temos reavivamento em nossos dias? Por que não temos reavivamento? Por que nós não temos reavivamento? É ajuntamento, não é avivamento, é ajuntamento de homens. E nós queremos ter a presença do Espírito Santo. Pode ser nos homens? Podem ser. Porque é a maneira dele se manifestar, é a maneira dele agir, é através dos homens. Homens que estão clamando, homens que estão no altar, mulheres que estão no altar, mulheres que estão clamando, homens que estão em desespero, desejando serem transformados. Esses encontrarão graça com Deus. Estes encontrarão favor com Deus. Homens que estão gemendo. Você tem de receber esse determinado som. Esse som é a trombeta do Evangelho, é o que você está recebendo, minha irmã. Esse som é a trombeta do Evangelho, proclamando o Evangelho, cada palavra de Deus. Não credo, não denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que crerem, estão vendo? E ali vão eles estrada abaixo. Esse sinal vai acompanhando o homem de Deus. O profeta, a Bíblia diz, Atos capítulo 2, vamos ler ali? Vamos ler? Pela graça de Deus, aí você tira uma conclusão, se nós não estamos vivenciando isso. Pela graça de Deus. Olha aqui, ó. Depois que Pedro disse assim, ó, arrependei, Atos 2 a partir de 37, aí Pedro fala ali, arrependei-vos e cada um de vós, vocês conhecem a Escritura, aí de sortes que foram batizados, né? Aí no 42 fala assim, e perseveravam os apóstolos na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Aqueles que criam, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí voltamos para Amós 3:3. Podem dois andarem juntos, se não estiver de comum acordo? Não tem como. Mas se crê da mesma forma, se estão seguindo o mesmo guia, estão juntos. Aí no 46 diz, e perseverando unânime, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia, juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. É o que Deus está fazendo. Todos os dias, pela graça, Deus está acrescentando à igreja aqueles que haviam de salvar. Deus está operando. Eu sempre tenho dito, Deus não está com os braços cruzados. Não, Ele está trabalhando em favor da sua noiva. Você crê nisso? No 77 o profeta diz, um velho ganso macho certa vez, disseram que causou que um bando morreste. Um velho ganso macho, tentando fazê-lo voar na escuridão. Não sabia para onde ia. Ele mesmo e
todos eles bateram nas montanhas lá, e alguns deles se desintegraram, rebentaram. Claro, eles têm de conhecer seu determinado som. E aquele pequeno patinho, se ele tem um som certo, e todos o sabem, eles têm um pequeno jubileu de revoada, e lá vão para o sul, para aqueles que vão. Para que eles vão lá? Onde não está frio? Agora, se Deus dá um pato, presta atenção aqui, irmão, ó. Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? Mas se Deus dá para os patos, Deus não vai dar para nós? Se um pato pode fazer isso por instinto, que me diz do Espírito Santo na igreja? Por isso que eu sempre tenho dito assim, jamais nós podemos entristecer o Espírito Santo. E quando você vê acontecer prodígios e maravilhas, você pode ter certeza, é porque o Espírito Santo está no meio daquilo ali. Porque se o Espírito Santo não estiver no meio, não prospera. Você grava isso, minha irmã. Quando o Espírito Santo está no meio da igreja, a cura, a libertação, a batismo com o Espírito Santo, a batismo nas águas, a revelação, a bênçãos. Tirar o Espírito Santo do meio da igreja, um homem não faz nada. Veja, ele deveria nos conduzir, o Espírito Santo deveria nos conduzir das velhas formalidades e credos e coisas tais, para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. É o que eu quero. E é o que eu desejo para a igreja. É o que eu desejo para vocês. Por isso que Deus permite nós colocarmos aqui alimento. Alimento fresco. E advertir a igreja, advertir os eleitos, o povo, para fugir de carniça. Fugir de podridão. Fugir dessas coisas. Este é o verdadeiro papel do guia. Colocar o alimento. E dizer, fuja da aparência do mal. Fuja. Não é tudo que faz quá, 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 que é pato, não. Que está dando o som certo, não. O profeta falou desse ganso. Fez quá, quá, quá. Mas levou uma multidão à falência. A se desintegrarem, a bater numa rocha. Ah, meu irmão. Quantos gansos hoje ficam quá, 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 quá. Sem a unção do Espírito Santo. Mas se tem aquele ganso falso que quer se fazer líder, tem o ganso verdadeiro, que ele sabe como conduzir. O profeta disse assim, ó, isso traz virtude. O Espírito Santo, quando ele chega, ele traz virtude. O que é virtude? É força. O que é ciência? É conhecimento da verdade. É revelação. O que é paciência? É você ter paciência com Deus, como o profeta disse. Devemos ter paciência com Deus. Não veio hoje, mas vem amanhã. Mas ninguém rouba, ninguém tira a minha bênção. Bondade. É isso que o Espírito Santo traz. É a isso que o verdadeiro guia conduzirá. Porque ele não proclamará nada exceto o Evangelho.
Você pode dar glória a Deus agora? Veja aqui, ó, eu vou repetir isso aqui, ó. É isso que o verdadeiro, eu estou lendo 78. É isso que o verdadeiro guia conduzirá. Por que ele conduzirá? Porque ele não proclamará nada exceto o evangelho. É só o evangelho. Ainda que seja duro, né? Ainda que seja forte. Ainda que seja amargo, mas é o evangelho. Ainda que seja corretivo, mas é o evangelho. É a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Claro, você precisa de um guia. Ô meu irmão, minha irmã, se você não tem um guia, esse guia está na terra hoje. Se você não tem um verdadeiro guia, o Espírito Santo está aqui. Ele quer te guiar. Ele quer te conduzir. Pastor, para onde que ele quer me conduzir? Para águas sujas? Para águas agitadas? Não, ele não faz isso, não. Para águas tranquilas. Ele quer conduzir você para águas tranquilas, águas limpas, manancial de águas limpas. E eu convido você, meu irmão, que não entrou o véu adentro, entre nesta hora. Entre, esteja à prova de ruído. Esteja atrás desse verdadeiro guia e ele fará tudo por você. O profeta disse, vamos terminar. O profeta disse assim, ó, quando os magos, eles não sabiam nada sobre Deus, eles eram mágicos, eles estavam no Oriente, você sabe, a Bíblia diz, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Posso imaginar vendo aqueles indivíduos se aprontando para ir, posso imaginar que uma das esposas deles lhe disse, aí está com tudo arrumado para viajar, mas onde está sua bússola? E ele disse, eu não vou usar bússola desta vez. Como vai atravessar as montanhas? Lembre-se, eles tiveram de atravessar o rio Tigre e percorrer prados, e ora, tiveram uma viagem de 2 anos sobre camelos. Como vão fazer isso? Nem mesmo está levando bússola? Não estamos levando bússola. Como você vai fazer? Eu vou da maneira provida por Deus. Aquela estrela lá vai me conduzir àquele rei. É isto. Aleluia. Aqueles magos disseram, aquela estrela vai nos conduzir ao rei. Irmã, irmão, esta mensagem vai nos conduzir a ele. Eu digo, esta mensagem está nos conduzindo a ele. A mensagem do 7º anjo. Veja o que o profeta diz, e eles seguiram da maneira provida por Deus, e eles ficaram atados a um monte de credos lá em pouco tempo. Veja só. Depois vocês leiam a Bíblia lá, São Marcos. Vocês sabem que eles vinham seguindo a estrela, mas chegou no momento, eles entraram dentro da cidade. E eles perderam a estrela, eles deixaram o guia. O profeta está dizendo aqui, ó. E eles ficaram atados a um monte de credo lá em pouco tempo. Entraram em Jerusalém e começaram a ir para lá e para cá na rua, e estas pessoas mais finamente vestidas, dizendo, onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Bem, aquele era a cabeça, aquele era Jerusalém, certamente a grande igreja devia saber algo sobre isso. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorar. Onde está ele? Ora, eles foram ao pastor fulano de tal, e ao sumo sacerdote fulano de tal, e nenhum deles sabiam nada sobre isso. Ora, há um que é nascido rei dos judeus. Onde está ele?
e eles não sabiam. E eram guias, né? E diziam ali no templo que estavam esperando o Messias. E não sabiam. Assim eles ficaram ali nas imediações, e diretamente ele diz: eu lhe direi o que devíamos fazer. Devíamos ter uma reunião da junta, aqueles homens, né? Assim eles consultaram o concílio do Sinédrio e pensaram se eles tinham ouvido alguma coisa sobre isso. Não soubemos nada sobre isso. Fizeram uma reunião, vocês sabem alguma coisa? Não. O profeta disse: é a mesma coisa hoje. Eles não sabem nada sobre esse guia. Eles chamam, meu irmão, chamam de tantos nomes. Este Espírito Santo que cura, enche, salva, vindo novamente, o guia que nos tem dito todas estas coisas que aconteceram, aqui estamos bem no meio delas. Pega os capítulos anteriores, pega, irmão, veja a advertência do Espírito Santo, para nós fugirmos destas coisas. Veja, um que é apto para discernir os pensamentos do coração, eles não sabem nada sobre isto. Eles chamam isso de telepatia mental, ou algo assim, não sabe dizer sobre isso. Eles chamam de telepatia mental, chama de falsidade, chama de hipocrisia, chama de tudo. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe o que é. Ele sabe que é o mover de Deus, é o agir de Deus. E ele está descansado, ele está repousado, ele está em paz com Deus. Vamos orar nesta hora e vamos parar por aqui. Você creia nisso? Se você está seguindo o guia verdadeiro, se você está seguindo o verdadeiro guia, você está descansado. E veja só uma coisa, meus irmãos. Veja só uma coisa. A evidência suficiente para você saber quem é e quem não é. Eu sempre tenho dito para as pessoas. Outro dia alguém me perguntou isso, uma semana atrás, mais ou menos, uns 10 dias atrás. Não congrega comigo. Disse para mim: pastor Márcio, o que o senhor me fala do fulano? Não tenho nada de falar do fulano, não. Irmão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence um homem é o Espírito Santo. Eu digo para todos que congregam comigo, não entre em assuntos questionáveis. Não, você não vai convencer ninguém, não. Você não precisa ficar defendendo. Não defende, não. Só encomenda. Ô Senhor, como o Senhor abriu meus olhos, abra os olhos de quem quer que seja. Irmão, nós temos que ter esta paz de espírito. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem da cegueira é o Espírito Santo. Você vai lá tentar tirar a escama dos olhos dele? Você não é Jesus. Tu não é o Espírito Santo. Se ele está predestinado para aquilo, você vai fazer o quê? Você vai mudar? Ou se fosse para mudar, Jesus fracassou então, né? Se fosse, não, pastor Márcio, você tem que orar. Aí Jesus fracassou, né? Porque saiu 70 do ministério dele,
A Bíblia diz, o irmão Brana veio e disse que eram os incrédulos. Jesus fracassou, porque Jesus tinha que orar para os incrédulos se converterem. Lá no monte, no Getsêmani, a Bíblia diz que ele orou, até suar gotas de sangue. E não conseguiu converter Judas, que era um manufaturado. Fracassou Jesus? Irmão, quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. São Lucas 24, 45. Para aqueles que eram chamados, que tinha a semente da eternidade dentro deles, a Bíblia diz que Jesus orou por ele e abriu o entendimento delas. Mas ele abriu o entendimento de todos? Ele abriu o entendimento de todos? Abriu não. Agora ele tem aberto o teu entendimento? Então dê glória a Deus, seja agradecido. Não murmure, não. Se você não tem uma casa, se você não tem um carro, se você não tem boas roupas, se você não tem nenhuma bicicleta, não murmure. Você tem vida eterna, é o que basta. Você tem vida eterna, você tem a melhor coisa que Deus pode dar para nós, é a salvação. E Ele te deu. Ele abriu teus olhos. Você pode dar um glória a Deus? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Te agradeço por tudo, ó Pai. Que o Senhor continue conosco, continue abençoando o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Continue nos sustentando, ó Pai, dando, Senhor, discernimento para nós sabermos o que nós estamos vendo e o que nós estamos ouvindo, Senhor. Nos ajude, ó Pai, com perdão dos meus pecados, com perdão das minhas falhas, Senhor. Eu peço a Tua graça na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor. Que todos nesta hora que ouviram esta programação, e que estão com os corações compungidos, ó Pai, possam, ó Deus, possam receber porção dobrada do Espírito Santo. Pai, é a minha oração nesta hora, é o desejo do meu coração, Senhor, que todos sejam ajudados por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Meu irmão, Deus te abençoe, meu precioso irmão. Um beijo no coração. Hoje à noite estaremos juntos com o programa Conectados com a Voz, com o tema Posicionamento. E amanhã estaremos de volta com um momento devocional com esse mesmo tema, um guia. Deus os abençoe, um beijo no coração e até breve. Glória a Deus. Não é? Agora para o povo saber, tinha um espírito negro, você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados.
Estou aqui em nome do Senhor Jesus. É Ele quem manda dizer: existe alguém aqui que está chorando, sem a solução dos problemas seus. Se estás assim tão triste e abatido, mais forças pra prosseguir, mas eu quero te dizer que Deus é maior. Não importa seu problema, Ele vai solucionar. Pode o mar embravecer, seu poder é infinito. Deus é maior, Deus é maior, não te deixará jamais, sempre te conduzirá com a sua forte mão. Se está sofrendo sem saber porquê e não tem mais motivos pra sorrir, se o teu coração está angustiado e o desespero tomou conta do teu ser, olha o alto do Calvário numa cruz. Nela um dia Cristo se entregou por ti, para aliviar a tua dor, para curar tuas feridas e para te dar razão para viver. Deus é maior, Deus é maior,
te deixará jamais, sempre te conduzirá com tua forte mão. Não te deixará jamais, sempre te